Além da ordem. Mais 12 regras para a vida. Por Jordan Peterson. Editora Alta Books. Tradução de Wendy Campos. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos para dar continuidade, perpetuidade, ampliação a esse trabalho, melhoramento também. Então, dê uma olhada nos links que estão no descritivo. Há também um link lá para a lista de desejos da Amazon, através da qual você comprará livros que serão gravados aqui para o canal. O Juan, por exemplo, nos comprou este livro. Muito obrigada, querido, mais uma vez, pela compra deste livro, que agora ouvimos graças a ele. Então, faça parte você também, contribua para com este trabalho da maneira que te for possível. Há também a possibilidade de tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, a partir de R$ 1,99 ao mês apenas, você também auxiliará na perpetuidade, continuidade, ampliação, melhoramento, como dito, do que aqui é feito. Muito obrigada pela presença. Eu também peço e conto com a curtida de vocês, comentário, compartilhamento, inscrição no canal, caso já não sejam inscritos, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Então, se vocês concordam com o trabalho que aqui é feito, essas possibilidades últimas são de graça, não custam nada. Apesar de eu saber que as pessoas normalmente não gostam, que os youtubers peçam por curtidas, comentários, etc. Parece mendicância, né? Mas é isso. Nós precisamos da ajuda de vocês, senão o nosso trabalho perece, não cresce. Então é uma questão de conscientização e de um pedido que é sincero. Façam parte do que aqui acontece. Contribuam da maneira que for possível. Muito obrigada pela presença. Uma forma, aliás, de contribuir é ouvindo até o fim esses livros, esses capítulos. Então, sigamos até o fim na regra 7ª. Dedique-se ao máximo a pelo menos uma tarefa e veja o que acontece. O valor da pressão e do calor. Quando o carvão é submetido à pressão e ao calor intensos bem abaixo da superfície da Terra, seus átomos se reorganizam em um alinhamento cristalino de repetição perfeita, formando um diamante. É nessa forma que o carbono que compõe o carvão também atinge o máximo da sua durabilidade, já que o diamante é a mais dura de todas as substâncias. Por fim, ele se torna capaz de refletir a luz. Essa combinação de durabilidade e brilho confere ao diamante as qualidades que justificam seu uso como símbolo de valor. O que é valioso é puro, adequadamente alinhado e reflete a luz. E isso é verdade para uma pessoa tanto quanto para uma pedra preciosa. A luz, é claro, significa o brilho luminoso da consciência elevada e focada. Os seres humanos estão conscientes durante o dia quando há luz. Muito dessa consciência é visual e, portanto, depende da luz. Ser iluminado é estar excepcionalmente desperto e consciente, é atingir um estado de ser comumente associado à divindade. Usar um diamante é associar-se ao esplendor solar, como o rei ou a rainha cujo perfil estampa as moedas de ouro que lembram o sol, um padrão de valor quase universal. O calor e a pressão transformam a matéria básica do carvão comum na perfeição cristalina de raro valor do diamante. O mesmo pode ser dito de uma pessoa. Sabemos que as múltiplas forças que operam na alma humana muitas vezes não estão alinhadas entre si. Fazemos as coisas que gostaríamos de não fazer e não fazemos as coisas que sabemos que deveríamos fazer. Queremos ser magros, mas nos sentamos no sofá comendo Cheetos e nos desesperamos. Estamos sem direção, confusos e paralisados pela indecisão. Somos puxados em todas as direções pelas tentações, apesar da nossa vontade declarada, e perdemos tempo, procrastinamos e nos sentimos mal com isso, mas não mudamos. É por essas razões que os povos antigos tinham facilidade em acreditar que a alma humana era assombrada por fantasmas, possuída por espíritos ancestrais, demônios e deuses, e nenhum deles tinha necessariamente os melhores interesses da pessoa em mente. Desde a época dos psicanalistas, essas forças contrárias, esses espíritos obsessivos e às vezes malignos,
foram conceituados em termos psicológicos como impulsos, emoções ou estados motivacionais, ou como complexos que agem como personalidades parciais unidas dentro da pessoa por meio da memória, mas não da intenção. Nossa estrutura neurológica é de fato hierárquica. Os poderosos servos instintivos ao fundo, controlando a sede, a fome, a raiva, a tristeza, a euforia e a luxúria, podem facilmente ascender e se tornar nossos mestres e, com a mesma facilidade, travar uma guerra interna. A resiliência e a força de um espírito unido não são fáceis de alcançar. A casa dividida contra si mesma não subsistirá, diz o provérbio. Da mesma forma, uma pessoa mal integrada não consegue se controlar quando é desafiada. Ela perde a unidade no nível mais alto da organização psicológica, perde a mistura adequadamente equilibrada das propriedades, que é outra característica da boa temperança da alma, e não consegue se manter coesa. Reconhecemos isso quando dizemos, ela perdeu a cabeça, ou ele está em frangalhos. Antes de juntar as peças e reorganizá-las, é provável que essa pessoa seja vítima do domínio de uma ou mais personalidades parciais. Pode ser um espírito de raiva, ansiedade ou dor, emergindo para tomar o controle quando uma pessoa perde a sua coesão mental. Você pode ver isso ocorrendo com mais clareza na birra de uma criança de 2 anos. Ela perde a cabeça temporariamente, e naquele momento é pura emoção. Muitas vezes é uma ocorrência profundamente perturbadora para a própria criança, e caso manifestada por um adulto, teria uma intensidade aterrorizante para quem a presenciasse. Os sistemas motivacionais arcaicos que governam a raiva jogam a personalidade em desenvolvimento da criança para escanteio e assumem o controle da mente e das ações. Essa é uma derrota real e desastrosa para o ainda frágil ego centralizador, que luta contra as forças poderosas em direção à integração psicológica e social. A falta de união interna também se manifesta na intensificação do sofrimento, no aumento da ansiedade, na ausência de motivação e na falta de prazer que acompanham a indecisão e a incerteza. A incapacidade de decidir entre 10 coisas, mesmo quando desejáveis, equivale a ser atormentado por todas elas. Sem objetivos claros, bem definidos e não contraditórios, é muito difícil obter o senso de engajamento positivo que faz a vida valer a pena. Objetivos claros também limitam e simplificam o mundo, reduzindo a incerteza, a ansiedade, a vergonha e as forças fisiológicas autodestrutivas desencadeadas pelo estresse. A pessoa mal integrada é, portanto, volátil e sem direção, e isso é apenas o começo. A dose certa da volatilidade aliada à falta de direção pode conspirar rapidamente para gerar o desamparo e a depressão típicos da futilidade prolongada. Esse não é apenas um estado psicológico. As consequências físicas da depressão, muitas vezes precedidas pela secreção excessiva de cortisol, o hormônio do estresse, são essencialmente indistinguíveis do envelhecimento rápido, ganho de peso, problemas cardiovasculares, diabetes, câncer e Alzheimer. As consequências sociais são tão graves quanto as biológicas. Uma pessoa que não está bem estruturada reage de forma exagerada ao menor sinal de frustração ou fracasso. Não é capaz de se engajar em negociações produtivas, nem consigo mesma, porque não consegue tolerar a incerteza de discutir potenciais futuros alternativos. Não consegue se satisfazer, porque não é capaz de obter o que deseja, visto que isto implica ter que escolher uma coisa em vez de outra, e também pode ser imobilizada pelo mais fraco dos argumentos. Uma de suas múltiplas subpersonalidades beligerantes se agarrará a tais argumentos, muitas vezes contrários a seus interesses, e os usará na forma de dúvidas para sustentar sua posição contrária. Uma pessoa em conflito profundo pode, portanto, ser detida, metaforicamente, com a pressão de um único dedo sobre seu peito, mesmo que se insurja contra esse obstáculo. Para avançar com determinação, é necessário ser organizado, ser direcionado para algo singular e identificável. Escolha um alvo. Mire. Tudo isso faz parte do amadurecimento e da disciplina, e é algo a ser devidamente valorizado. Se você não tem objetivo, fica atormentado por tudo. Se não estabelece uma direção, não tem para onde ir.
Nada para fazer e nada de valor elevado em sua vida, pois o valor exige a classificação das opções e o sacrifício do inferior para o superior. Você realmente quer ser tudo o que poderia ser? Não é muito? Não seria melhor ser algo específico e depois, talvez, acrescentar algo? Apesar do sacrifício da escolha, não seria também um alívio? A pior decisão de todas. Quando eu cursava a pós-graduação na Universidade McGill, em Montreal, estudando para meu doutorado em clínica, notei uma melhora acentuada no caráter de todos que perseveraram no programa de 5 a 6 anos, que tinha um nível crescente de dificuldade. Suas habilidades sociais melhoraram. Eles se tornaram mais articulados. Encontraram um profundo senso de propósito pessoal. Desempenharam uma função útil em relação aos outros. Tornaram-se mais disciplinados e organizados. Divertiram-se mais. Tudo isso apesar do fato de os cursos de pós-graduação muitas vezes serem de qualidade inferior à que poderiam ter. O trabalho clínico não ser remunerado e ser difícil de conseguir. E os relacionamentos com supervisores de pós-graduação, às vezes, mas nem sempre, serem abaixo da média. Os que estavam começando a pós-graduação muitas vezes ainda eram imaturos e confusos, mas a disciplina que lhes era imposta pela necessidade de pesquisa, e mais especificamente pela preparação da tese, logo aprimorou seu caráter. Escrever um trabalho longo, sofisticado e coerente significa, pelo menos em parte, tornar-se mais complexo, articulado e profundo em sua personalidade. Quando me tornei professor e comecei a orientar alunos de graduação e pós-graduação, observei a mesma coisa. Os alunos de graduação em psicologia que se associaram a um laboratório e, portanto, assumiram tarefas adicionais, obtiveram notas melhores do que aqueles que se sobrecarregaram menos. Assumir as funções de pesquisadores juniores os ajudou a estabelecer um lugar e uma comunidade, ao mesmo tempo em que exigia que se disciplinassem, principalmente por demandar um uso mais eficiente do tempo. Observo um processo semelhante no meu trabalho como psicólogo clínico. Costumo incentivar meus clientes a escolher o melhor caminho disponível para eles, mesmo que esteja longe dos seus ideais. Isto às vezes significa tolerar, pelo menos, uma diminuição temporária da ambição ou do orgulho, mas tem a vantagem de substituir algo disponível apenas na fantasia por algo real. Quase sempre são observadas melhorias na saúde mental. Existe algo com o qual vale a pena se comprometer? Já tenho idade suficiente para ter visto o que acontece quando as várias maneiras de responder a essa pergunta se manifestam. Em minha carreira como estudante de graduação e pós-graduação, professor, psicólogo clínico, pesquisador e minhas várias incursões adicionais, tenho visto caminhos idênticos de desenvolvimento se manifestarem repetidamente. Em princípio, ambos os caminhos estão disponíveis para todos, para cada um dos tolos semidesenvolvidos, errantes, prematuramente cínicos, questionadores, hesitantes e esperançosos que todos somos em graus variados quando jovens e no limiar da idade adulta. Tornou-se evidente para mim que muitos compromissos têm valor duradouro. Entre eles destaca-se os que envolvem caráter, amor, família, amizade e carreira. E talvez nessa ordem. As pessoas que permanecem incapazes ou não querem cuidar do seu jardim, por assim dizer, em um ou todos esses domínios, inevitavelmente sofrem por causa disso. No entanto, o compromisso exige sua dose de sacrifício. Buscar um diploma de graduação significa abnegação e estudo, e a escolha de uma determinada disciplina significa abrir mão da possibilidade de outros caminhos de estudo. O mesmo vale para a seleção de um parceiro ou grupo de amigos. O cinismo sobre essas coisas, ou a mera indecisão ou dúvida, encontra um aliado fácil, mas bastante antagônico na racionalidade negligente e nihilista que mina tudo. Por que se preocupar? Que diferença isso fará em 1000 anos? O que torna um caminho preferível a outro, hein? Ou a nenhum, de qualquer maneira? É possível estar satisfeito ou até mesmo feliz
com um parceiro ou outro, com um grupo de amigos ou outro, com uma carreira ou outra. Em certo sentido, a satisfação que esses cenários trazem pode ser gerada por diferentes escolhas. Cada um desses cenários é também profundamente imperfeito. Os parceiros românticos podem ser inconstantes e complexos, assim como os amigos. E toda carreira ou trabalho é caracterizado por frustração, decepção, corrupção, hierarquia arbitrária, política interna e por idiotice na tomada de decisões. A partir dessa falta de valor específico ou ideal, podemos concluir que não existe uma hierarquia de importância, ou chegar à conclusão afim, ainda mais desesperada, de que nada importa. Mas aqueles que fazem essas inferências, não importa o quanto estejam bem armados de argumentos racionalmente coerentes, pagam um alto preço. As pessoas sofrem quando desistem antes de concluir um curso de graduação ou curso técnico. E quero dizer desistir e não fracassar, embora os dois possam ser difíceis de distinguir. Às vezes as pessoas fracassam apenas porque não conseguem gerenciar o trabalho, apesar das boas intenções e da disciplina necessária. É preciso ter uma certa eloquência para trabalhar como advogado de maneira eficaz e um certo grau de destreza no manuseio de objetos mecânicos, por exemplo, para se tornar um carpinteiro. Às vezes, a combinação entre a pessoa e a escolha é tão ruim que nem todo comprometimento será suficiente para produzir o fim desejado. Mas, muitas vezes, o fracasso é consequência de uma obstinação insuficiente, de uma racionalização elaborada, mas sem sentido, e da rejeição de responsabilidades. E quase nada de bom resulta disso. As pessoas que não escolhem um emprego ou uma carreira geralmente ficam desarvoradas e à deriva. Podem tentar justificar isso com uma fachada de rebeldia romântica ou cinismo prematuro decorrente da desilusão. Podem recorrer à identificação casual com a exploração artística de vanguarda, ou lidar com o desespero e a falta de objetivos, apelando ao consumo excessivo de álcool e drogas e suas gratificações instantâneas. Mas nada disso contribui para o sucesso de um homem de 30 anos, muito menos para alguém uma década mais velho. O mesmo se aplica às pessoas que não conseguem escolher e se comprometer com um único parceiro romântico, ou que não sabem ou não querem ser leais aos amigos. Elas se tornam solitárias, isoladas e infelizes. E tudo isso apenas acrescenta a escuridão da amargura ao cinismo que desencadeou o isolamento em primeiro lugar. Esse não é o tipo de círculo vicioso que você deseja que caracterize a sua vida. As pessoas que eu conheci, que concluíram seus cursos de graduação ou cursos técnicos e profissionalizantes, eram melhores por isso. Não eram necessariamente boas. Não estavam operando em seu ideal. Não estavam obrigatoriamente entusiasmadas com as suas escolhas ou desprovidas de dúvidas e receios. E tampouco tinham a certeza de que seguiriam o caminho que tinha sido escolhido para o estudo. Mas estavam muito melhores do que aqueles que recuaram e se deixaram levar pela maré. Os compromissos e os sacrifícios decorrentes amadureceram aqueles que os suportaram e os tornaram pessoas melhores. Sendo assim, o que concluímos? Há muitas coisas com as quais podemos nos comprometer. Pode-se argumentar sobre a natureza arbitrária e até sem sentido de qualquer compromisso, dada a abundância de alternativas e a corrupção dos sistemas que o exigem. Porém, não se pode alegar o mesmo sobre o fato de não nos comprometermos. Quem não escolhe uma direção está perdido. É muito melhor se tornar algo do que permanecer algo e acabar virando nada. Isso é válido apesar de todas as limitações e decepções genuínas acarretadas por essa transformação. Para desespero dos cínicos, as decisões ruins estão por toda parte. Mas alguém que transcendeu esse cinismo, ou mais precisamente substituiu-o por uma dúvida ainda mais profunda, isto é, a de que a dúvida em si é, em última análise, um guia confiável, argumenta: a pior decisão de todas é nenhuma. Disciplina e unidade.
A disciplina que possibilita a dedicação a uma tarefa começa desde cedo. Em tenra idade, as crianças começam a ordenar a multiplicidade de emoções e motivações que constituem seus instintos básicos de sobrevivência, em estratégias de cooperação e competição que voluntariamente envolvem outras pessoas. E crianças afortunadas e bem estruturadas lidam com isso de maneira ao mesmo tempo socialmente desejável e psicologicamente saudável. Quando a experiência autodirigida de uma criança é interrompida pelo surgimento de um sistema instintivo, quando ela está com fome, raiva, frio ou cansada, o bom genitor intervém, resolvendo o problema que perturba a frágil unidade da criança, ou melhor ainda, ensinando-a a resolver o problema sozinha. Quando o último processo foi concluído com certa precisão, a criança está pronta para ingressar no mundo social. Isso deve ocorrer aos 4 anos de idade, ou pode nunca acontecer. Uma criança deve ser suficientemente auto-organizada para ser querida por seus pares aos 4 anos de idade, ou corre o risco de um permanente ostracismo social. Uma criança que ainda está tendo acessos de raiva nessa idade corre exatamente esse risco. Para a criança bem treinada ou com sorte bastante para ser aceita, o processo de integração é promovido pelos pares, os amigos. Quando uma criança brinca com outras, ela está se disciplinando. Aprende a subordinar todos os seus impulsos concorrentes aos ditames daquele jogo, uma unidade de regras, apesar da potencial multiplicidade de regras. Aprende a se submeter voluntariamente às suas regras e aos seus objetivos bem definidos. Para jogar dessa maneira, ela deve se transformar em uma subunidade funcional de uma máquina social maior. Isso pode ser interpretado como um artifício da individualidade, se considerarmos a individualidade como a escolha ilimitada da gratificação impulsiva. Mas é muito mais bem descrito como o desenvolvimento da individualidade, considerado em um nível superior. O indivíduo que opera de modo adequado e integrado coaduna os desejos do presente com as necessidades do futuro, incluindo a necessidade de jogar bem com os outros. É dessa forma que os variados jogos infantis mitigam a cacofonia gritante do final da infância. A recompensa por esse desenvolvimento é, obviamente, a segurança da inclusão social e o prazer do jogo. Importante ressaltar que isso não é repressão. Esse ponto deve ficar muito claro, pois as pessoas acreditam que aquilo que a disciplina imposta pela escolha nos impede de fazer, de alguma forma se perderá para sempre. É essa crença com frequência expressa em relação à criatividade que, em grande parte, faz com que tantos pais tenham medo de prejudicar seus filhos ao discipliná-los. Mas a disciplina adequada organiza em vez de destruir. Uma criança aterrorizada para que seja obediente ou protegida de todas as chances possíveis de mau comportamento não é disciplinada, mas abusada. A disciplina adequada organiza, em vez de destruir. Uma criança aterrorizada para que seja obediente ou protegida de todas as chances possíveis de mau comportamento não é disciplinada, mas abusada. E, por outro lado, uma criança que foi disciplinada de maneira adequada pelos pais, outros adultos e, ainda mais significativo, por outras crianças, não precisa combater, dominar e então permanentemente inibir sua agressividade. Tampouco sublimar essa agressividade e nem transformá-la em algo diferente. Em vez disso, ela a integra em suas habilidades de jogo cada vez mais sofisticadas, possibilitando que fomente sua competitividade e aprimore a sua atenção, fazendo com que sirva aos propósitos mais elevados da sua psique em desenvolvimento. Uma criança bem socializada não é desprovida de agressividade. Ela simplesmente se torna extremamente boa em ser agressiva, transmutando o que de outra forma poderia ser um impulso perturbador na perseverança focada e na competitividade controlada que constituem um jogador de sucesso. No início da adolescência, essa criança é capaz de se organizar em jogos cada vez mais complexos, atividades conjuntas e orientadas por objetivos em que todos participam de maneira voluntária, de que todos gostam e se beneficiam, mesmo que apenas uma pessoa ou um time possa vencer de cada vez.
Essa habilidade é a própria civilização em sua forma nascente, no nível do jogador individual e do grupo. É aqui que a cooperação e a oportunidade de competir e vencer se manifestam simultaneamente. Tudo isso é uma preparação necessária para as escolhas mais pertinentes que devem ser feitas para uma vida adulta bem-sucedida. É certamente possível e razoável ter algumas dúvidas e discutir qual jogo seria melhor jogado aqui e agora. Mas não é razoável afirmar que todos os jogos são, portanto, desnecessários. Da mesma forma, embora seja possível discutir qual moralidade é a necessária, não é possível argumentar que a moralidade em si é desnecessária. A dúvida sobre qual jogo é apropriado agora não é relativismo, é a ponderação inteligente do contexto. O fato de a felicidade não ser apropriada, por exemplo, em um funeral, não significa que a felicidade em si não tenha valor. Da mesma forma, a afirmação de que a moralidade é necessária e inevitável não é totalitária. É apenas a observação de que os valores unidimensionais básicos e primitivos devem ser incluídos em estruturas socialmente organizadas para que a paz e a harmonia existam e sejam mantidas. Foi a junção de uma multiplicidade antagônica subordinada às doutrinas unificadoras do cristianismo que civilizou a Europa. Talvez pudesse ter sido o budismo, o confucionismo ou o hinduísmo, na medida em que o Oriente também é amplamente civilizado e unificado. Mas não poderia ter sido a ausência de uma doutrina. Sem um jogo não há paz, apenas caos. Além disso, o jogo existente deve ser jogável, como discutimos na regra quarta. Perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Isso significa que ele deve ser estruturado por um conjunto de regras aceitas pela comunidade, apenas por restrições que um grande número de pessoas está disposto a respeitar por um longo tempo. Em teoria, é possível que existam muitos jogos assim, mas é pelo menos igualmente possível que sejam poucos. Em ambos os casos, as regras do cristianismo e as do budismo não são de forma alguma arbitrárias. Tampouco são superstições sem sentido, assim como as regras de um jogo jogável não são meramente arbitrárias ou superstições absurdas. Pensar que a paz pode existir sem o jogo abrangente e aceito de forma voluntária é deixar de entender o perigo onipresente do tribalismo fragmentado ao qual podemos regredir com tanta facilidade e com consequências tão devastadoras. Uma vez que o mundo social forçou a criança a integrar suas múltiplas personalidades, ela se torna capaz de jogar com outras. Depois disso, deve estar pronta para se desenvolver nos jogos mais sérios, que constituem os empregos ou as profissões, com suas expectativas, habilidades e regras altamente estruturadas. Além de aprendê-los, quando mais velha, deve aprender a dança dos sexos, deve integrar sua personalidade socializada com a do outro, para que o casal formado possa coexistir de forma pacífica, produtiva, duradoura e inserida na sociedade, mantendo ao mesmo tempo a disposição voluntária de fazê-lo. Esse é o duplo processo de integração psicológica e social que acompanha a aprendizagem, tudo associado à terceirização da sanidade. A adesão a esse processo tornará a criança um adulto socialmente sofisticado, produtivo e psicologicamente saudável, capaz da verdadeira reciprocidade e talvez da suspensão temporária e necessária da exigência de reciprocidade para criar os filhos. No entanto, a história da integração e socialização não termina aqui. Isso se deve ao fato de que, durante um aprendizado digno deste nome, duas coisas acontecem ao mesmo tempo, tal como aprender a jogar e aprender a ter espírito esportivo acontecem ao mesmo tempo enquanto se joga. Inicialmente, o aprendiz deve se tornar um servo da tradição, da estrutura e dos dogmas, assim como a criança que deseja jogar deve seguir as regras do jogo. Na melhor das hipóteses, essa servidão significa uma gratificante aliança, de uma forma ou de outra, com as instituições tipicamente consideradas patriarcais. Aprendizado significa calor e pressão, da mesma forma que novos funcionários são testados por seus colegas, que estudantes de direito articulados são testados por seus empregadores, que médicos residentes são testados por médicos, enfermeiras e pacientes.
O objetivo desse calor e pressão é a subordinação a uma personalidade subdesenvolvida, de modo algum individual neste ponto, a um único caminho, com o propósito de transformar o iniciante indisciplinado em mestre realizado. O mestre, o produto legítimo do aprendizado, não é mais o servo do dogma. Em vez disso, agora ele próprio é servido por dogmas, que têm a responsabilidade de preservar, bem como o direito de mudar, quando a mudança for necessária. Isso torna o mestre, que antes se permitiu ser escravizado, um seguidor emergente do espírito, o vento espírito que sopra onde quer. O mestre pode se permitir seguir suas intuições, pois o conhecimento obtido pela disciplina adquirida o habilitará a criticar as suas próprias ideias e avaliar seu verdadeiro valor. Ele pode, portanto, perceber de maneira mais clara os padrões ou princípios essenciais que fundamentam os dogmas da sua disciplina e se inspirar neles, em vez de aderir cegamente às regras como atualmente são articuladas ou representadas. Ele pode, inclusive, contar com a união integrada da sua personalidade e seu treinamento para modificar ou transformar até mesmo os princípios mais fundamentais e profundamente intuídos, a serviço de uma união ainda mais elevada. Dogma e espírito. A disciplina limitante que serve tanto como pré-condição para um jogo quanto para o desenvolvimento de uma unidade de ser consiste utilmente em mandamentos, regras que destacam o que definitivamente não deve ser feito enquanto fazemos o que deve ser feito. O cumprimento dessas regras acarreta o desenvolvimento do caráter, com uma natureza ou essência particular. Já discutimos isso na forma de desenvolver a desejabilidade pessoal, jogando múltiplos jogos ou consequências de jogos. Assim como em muitas outras situações, parece que essa ideia já está implícita nas histórias que constituem o alicerce de nossa cultura. Isso é especialmente evidente no Evangelho de Marcos, que é um comentário sobre as mais influentes regras do jogo já formuladas, os 10 mandamentos, e ainda mais amplamente um comentário sobre as próprias regras. São eles: primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia do Shabat, para mantê-lo santo. Quinto, honra a teu pai e a tua mãe. Sexto, não assassinarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho contra teu próximo. E 10º, não cobiçarás. O primeiro fala da necessidade de almejar a unidade mais elevada possível. O segundo, do perigo de adorar falsos ídolos, confundindo a representação ou a imagem com o inefável que ela supostamente representa. O terceiro significa que é errado reivindicar a inspiração moral de Deus ao mesmo tempo que comete atos pecaminosos. O quarto, que é necessário reservar um tempo com certa regularidade para considerar o que é verdadeiramente valioso ou sagrado. O quinto, mantém as famílias unidas, exigindo honra, respeito e gratidão dos filhos como recompensa justa pelos sacrifícios feitos pelos pais. O sexto evita o assassinato, obviamente, mas ao fazê-lo, também protege a comunidade de mergulhar em uma batalha constante e potencialmente multigeracional. O sétimo determina a sacralidade do voto matrimonial, baseado na suposição, assim como o quinto, de que a estabilidade e o valor da família são de suma importância. O oitavo permite que as pessoas honestas e trabalhadoras colham os benefícios dos seus esforços sem medo de que o que produziram lhes seja tirado de forma arbitrária, e assim torna a sociedade civilizada uma possibilidade. O nono mantém a integridade da lei, reduzindo ou eliminando sua utilização como arma. E o 10º é um lembrete de que a inveja e o ressentimento que ela gera são uma força destrutiva das mais poderosas. Vale pensar nesses mandamentos como um conjunto mínimo de regras para uma sociedade estável. Um jogo social iterável.
Eles são regras estabelecidas no livro do Êxodo, que pode ser ouvido aqui no canal, e fazem parte dessa história inesquecível. Mas também são indicadores de outra questão, algo que ao mesmo tempo emerge e transcende as regras e compõe sua essência. A ideia central é: submeta-se voluntariamente a um conjunto de regras socialmente determinadas, aquelas com alguma tradição em sua formulação, e, como consequência, surgirá uma unidade que transcende as regras. Essa unidade constitui o que você poderia ser, caso se concentrasse em um objetivo específico até alcançá-lo. Há uma história relevante para essa ideia do Evangelho no Evangelho de Marcos. Há uma história relevante para essa ideia no Evangelho de Marcos. O trecho pertinente começa com a viagem de Cristo ao Templo de Jerusalém, onde expulsa os cambistas e mercadores e se dirige à multidão com um carisma irresistível. E segundo a história, abre aspas, os escribas e principais sacerdotes ouviram isso e buscavam de que modo o destruiriam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina. Fecha aspas. Em consequência, eles começam a conspirar, questionando esse estranho profeta na esperança de induzi-lo a uma declaração herética e, portanto, potencialmente fatal, enviando, abre aspas, alguns dos fariseus e dos herodianos para surpreendê-lo em suas palavras. Fecha aspas. Cristo lida com maestria, para dizer o mínimo, com os questionadores, reduzindo-os a um silêncio ofendido e ressentido. O trecho termina com o que é indiscutivelmente a mais difícil e traiçoeira das perguntas, feita por um interlocutor muito astuto, mas talvez também um admirador relutante. Abre aspas. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Bem, mestre, tu disseste a verdade, pois há um único Deus, e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com toda a compreensão, e com toda a alma, e com toda a força, e de amar ao seu próximo como a ti mesmo, é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. E nenhum homem, depois disso, ousou fazer-lhe pergunta alguma. Fecha aspas. O que isso significa? A personalidade integrada pela adesão disciplinada a um conjunto de regras apropriadas, simultaneamente, embora de modo não intencional, imita e é orientada pelo ideal mais elevado possível, precisamente aquele que constitui um elemento comum da moral que torna todas as regras boas, justas e necessárias. Esse ideal, de acordo com a resposta de Cristo, é algo singular, o único Senhor, encarnado por inteiro, amado com todo o teu coração, alma, compreensão e força. E é então manifestado como um amor idêntico por si mesmo e por toda a humanidade. A cultura ocidental é inconscientemente sustentada por um drama muito profundo, que reflete tudo isso por causa da sua origem na conceitualização judaico-cristã. Do ponto de vista psicológico, Cristo é uma representação ou uma personificação do domínio do dogma e do consequente surgimento do espírito. O espírito é a força criativa que dá origem ao que, com o tempo, se torna dogma. Ele também é aquilo que, sempre que possível, transcende essa tradição consagrada pelo tempo. E por essa razão que um aprendizado termina com uma obra-prima,
cuja criação significa não apenas a aquisição da habilidade necessária, mas da capacidade de criar novas habilidades. Embora Cristo cometa muitos atos que podem ser considerados revolucionários, como discutimos na regra primeira, ele é, no entanto, explicitamente retratado nos Evangelhos como o mestre da tradição, e diz sobre si mesmo: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Isso na versão de King James. A nova versão internacional da Bíblia talvez seja mais compreensível. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Cristo, portanto, se apresenta como produto da tradição e como aquilo que a cria e transforma. O mesmo padrão de conflito criativo permeia o Velho Testamento, que é em grande parte uma série de histórias sobre o espírito em oposição profética à corrupção inevitável do dogma atrelado ao poder. A personalidade que imita esse modelo pode ser considerada verdadeiramente ocidental, no mais profundo dos sentidos psicológicos. Se trabalhar o máximo que puder em uma coisa, você mudará. Também começará a se tornar algo único, em vez de multiplicidade vociferante que era antes. Esse algo único, se desenvolvido de forma adequada, não é apenas a entidade disciplinada formada por meio de sacrifício, compromisso e concentração, mas aquilo que cria, destrói e transforma a própria disciplina, a própria civilização, ao expressar a sua unidade de personalidade e sociedade. É a própria palavra da verdade, de cuja função toda a ordem habitável, arrancada do caos, depende eternamente. Então, dedique-se ao máximo a pelo menos uma tarefa e veja o que acontece.